Olá, amigos do Café com Justiça. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Olá, amigos do Café com Justiça, uma boa noite. Estamos aqui na TV Barueri, começando mais um dia de entrevista aqui, todas as sextas, às 9 da noite, pontualmente. A maioria das entrevistas da TV Barueri tem sido reprisada e essa não é uma entrevista reprisada. Estamos ao vivo mesmo aqui hoje, dia 5/6, às 9h02 pontualmente. Hoje eu vou ter a honra de receber aqui um grande amigo que tem uma baita história de vida, carrega uma bagagem fantástica e com certeza vai passar muito conhecimento para as redes aqui. Eu peço que você curta, compartilhe, ajude a gente aqui, dê um engajamento para a gente aqui nas redes, para a gente cada vez mais crescer esse canal, crescer a TV Barueri e fazer com que o Café com Justiça ajude muita gente aí que tem curiosidade, quer saber, quer aprender mais sobre as profissões ligadas à justiça. Estou aqui hoje com o Dr. Fábio Oliveira, ele é oficial e tabelião substituto do cartório do município de Jandira, município próximo aqui a nós, vizinho, que a gente tem grandes amigos ali. Boa noite, doutor Fábio, tudo bem? Boa noite, doutor Thiago. Quero dizer também que para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo participar do canal, podendo prestigiar vocês, porque vejo que é um trabalho fantástico que está sendo feito com a TV Barueri aí. Meus parabéns mesmo. Obrigado pelo convite. Legal, a honra é nossa em receber sua visita. Graças a Deus, realmente está sendo um sucesso Café com Justiça. E falando em café, saber que realmente tem café, não é fingimento. Wesley, por favor. Aí, rapaz. Mas eu vou dizer que eu quero ficar com essa caneca aqui, hein? A caneca é sua, é do convidado, sabia? Oh, que maravilha. Olha, já vou levar pro cartório, deixar lá comigo. Essa aqui vai ser a minha... Já pode colocar na porta do cartório lá. Porque você sabe que quem trabalha em cartório não vive sem café, né? É mesmo? Lá você, se você não gosta, você aprende a tomar café. E o cartório, como que tá na situação do Covid, que a gente tá passando por um momento de pandemia? A gente sabe que o pessoal da saúde lida de frente, né, com infelizmente a pandemia, mas eu sei que o pessoal do cartório também tá segurando uma barra nessa situação, né? Diz um pouco pra gente. Então, eu costumo dizer, Thiago, que nós também ali estamos na linha de frente dessa situação do Covid-19 aí. Uma vez que uma das atividades essenciais que o governo determinou aí, a corregedoria, são os cartórios. Então, nós estamos lá para fazer o registro dos nascimentos, dos óbitos e, consequentemente, atuar aí no que for necessário, conforme a necessidade da população. Inclusive, até que uma novidade que está entrando aí na vida das pessoas, que é o e-notariado, onde os atos do cartório, escrituras, os registros, o que tiver que ser feito, hoje pode ser feito via videoconferência. Com assinatura E-notariado. O e-notariado. Foi publicado esses dias atrás o provimento número 100 do CNJ, onde trouxe esse permitivo aí legal, e acredito eu que com o passar dos dias aí vai se tornar uma coisa muito efetiva no meio da sociedade. São todos os serviços? Exatamente. Eu vou poder labrar uma escritura de venda e compra, vou poder labrar um inventário, reconhecer uma firma. E essa questão de ser por videoconferência? Por videoconferência. As partes eu vou estar na localidade do cartório, devido à minha fé pública, eu vou ter que lavrar o ato normalmente, só que, no entanto, as partes vão assinar o livro através de assinatura digital. Eu vou estar verificando a vontade delas sobre aquele ato através da videoconferência, onde elas vão manifestar a vontade delas ali. E é bem bacana, acredito eu, que isso aí... E a autenticação digital, como ela é feita? Esse provimento do reconhecimento, da autenticação, ele inclusive saiu hoje no canal
do Colégio Notarial do Brasil. Foi divulgado hoje o provimento número 103, onde nós iremos fazer os reconhecimentos de firma através de videoconferência também, através do meio digital aí também. Bem bacana. A gente começou falando sobre a pandemia, né? O cartório tem sido linha de frente também em toda a situação. Aumentou muito o número de óbitos do trabalho do cartório? Dá licencinha que eu vou aproveitar para tomar um café. É isso mesmo, tá? É ao vivo aqui. Gente, não liga não, mas eu gosto de açúcar. Legal. O meu nutricionista vai ficar chateado comigo. Mas não tem problema não. Mas nunca vai ser igual o adoçante nunca vai ser igual ao açúcar. Concordo com você. O café não pode. Então, Thiago, eu estive conversando com uma amiga minha que trabalha no cartório de Osasco e ela trocando ideias a respeito de como está sendo essa questão da pandemia, de estarmos ali tendo que atuar, trabalhar, ainda que seja no horário reduzido, mas ela me falou, faz conta, o cartório dela que tinha uma média de 100, limite aí de 100 óbitos registrados por mês, esse mês de maio aqui eles registraram naquele cartório 250 óbitos, ou seja, é um número muito maior, considerável aí do que o comum, né? Do que o comum, exatamente. É bem considerável, aliás. Bacana. Conta pra gente o que faz um cartorário. Você é oficial substituto? Você é o cartorário ou não? Então, o cartório ele tem um dono. Esse dono, ele torna-se dono através do concurso público de provas e títulos aí, onde bem concorrido esse concurso, e a partir daquele momento ele é o agente público, vamos dizer assim, que toma conta da atividade, seja registral ou notarial. Os seus prepostos hoje, eles são todos seletistas, são todos contratados. Então vamos dar um exemplo. No meu caso, eu sou substituto do cartório. Na falta do tabelião, eu respondo por ele ali. Então, como se fosse um cartorário ad hoc? Vamos dizer assim. Seletista? Que o ad hoc a gente tem o costume de usar ali para o juiz de paz, que no meu caso eu sou um funcionário seletista mesmo, eu sou contratado deles. É um cargo até de confiança, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, todo ato praticado ali dentro do cartório, ele vai em nome do oficial, vai em nome do tabelião. Então, vamos dizer que aconteça alguma coisa, algum problema, quem vai responder por um ato feito por mim ou por outro preposto lá do cartório vai ser o tabelião, vai ser o oficial. Então, por isso que até a confiança, ela é a base do trabalho ali. Me diz uma coisa, uma dúvida que eu sempre tive, sempre pensei em prestar o concurso para cartorário, é extremamente concorrido, a gente sabe disso, o número de vagas, eu acho que se tiver gente para abrir um cartório em Manaus, está lotado de paulistano lá, de tudo que é jeito, porque é muito concorrido. Tem um prazo para você ser o cartorário? Tem uma validade? Como que funciona? Como eu disse, para ingressar na atividade, você precisa prestar um concurso. E é o que você disse mesmo, bem concorrido hoje em dia. Conheço alguns juízes que abandonaram a magistratura aí para poder ingressar na atividade registral, notarial. Dentre eles, posso exemplificar aqui em Barueri mesmo, tem um juiz que é aposentado. Em Itapevi também, o oficial registrador de imóveis lá, ele também era juiz. Então, dizem os concurseiros de plantão, vamos dizer assim, né? Dizem que é bem concorrido o concurso mesmo. Até porque a quantidade de pessoas que prestam hoje em dia é muito significativa mesmo. E o cartorário, por exemplo, ele fica até o final? Até por exemplo, fim da vida, que seja? Ou tem algum momento que ele deixa de ser cartorário, que obrigatoriamente vai ser substituído por outro cartorário? Não, hoje em dia a pessoa passou no concurso, enquanto ela permanecer viva aí, ela vai exercer a sua função. Até o final? A não ser que de repente aconteça alguma coisa, ela perca a delegação ali, ou se ela mesma resolva abandonar a carreira, mas o costume que nós estamos vendo aí é dos titulares permanecerem até o final da vida. E o cartório, por exemplo, quando o cartorário infelizmente chega no final da vida, ele é passado para a família ou não? E aí
se acaba ali e um novo cartorário assume? Não, hoje não existe mais isso. Hoje o oficial, o tabelião, ele faleceu, esse cartório ele ingressa novamente num novo concurso. Então vai ser feito mais uma vez um concurso. Nesse período vai ficar um interino no lugar dele ali para administrar, fazer os devidos pagamentos, o que seja aí, lavratura dos atos. Mas assim que alguém escolher esse cartório novamente dentro de um concurso, mais uma vez ele passa a ter um dono. E a carreira jurídica ela é obrigatória para quem quer prestar esse concurso, ou você pode ser de outra formação? Geralmente, mais costume que nós vemos aí são os formados em Direito, que para ingressar tem que ter os 5 anos aí da faculdade de Direito, ser bacharel. No entanto, existe a possibilidade de quem exerce a atividade, alguém que já esteja há 10 anos exercendo um cargo dentro de um cartório, também está apto para poder prestar o concurso e se passar. Se a pessoa tiver 10 anos dentro de um cartório, ela pode prestar o concurso? Pode prestar o concurso. Bacana, eu não sabia. Eu achei que era só pessoas de formação jurídica que poderiam... Existe essa, vamos dizer, exceção. Tem unidade mínima para prestar? Como a gente fala no direito, para tudo existe uma exceção, né? Ou depende ou para tudo existe uma exceção. Então, o famoso depende, né? Exatamente. E tem unidade mínima para prestar esse concurso ou não? Você completando isso daí, que nem eu disse, ou bacharel, ou mesmo os 10 anos de atividade, ser cidadão brasileiro capaz, estar em dia com seus, vamos dizer assim, com as suas responsabilidades eleitorais, você pode ingressar na atividade notarial registral. E tem algumas espécies de cartório, né? Quais são elas? Olha, a gente tem aí, vamos ver se eu não esqueço, mas vai dar bico são alguns, né? São alguns. Tem o Registro Civil das Pessoas Naturais, interdições e tutelas, que este é o que eu atuo. Tem o tabelião de notas, que também é o que eu atuo. Tem o protesto também, tem o registro de imóveis, tem contratos marítimos, e o civil de pessoas jurídicas também, né? Títulos e documentos. E o cartório de Jandira, o cartório de Jandira se enquadra em qual espécie? Nós trabalhamos com o registro civil das pessoas naturais e tabelião de notas. O que fazem essas duas especialidades? Basicamente, o registro civil, nascimento, casamento e óbito. Eu costumo brincar, falar com o pessoal do cartório, que nós participamos nos principais itens da vida das pessoas. Primeiro, com a vida, porque nós fazemos o registro, depois a pessoa casa, muitas vezes divorcia, e depois vem que para alguns também é morte. Até chegar ao óbito. E também uma outra coisa muito importante que as pessoas consideram no dia a dia, a questão do patrimônio. Ou seja, nós temos o tabelião de notas, onde fazemos procurações, escrituras, seja de venda e compra, inventário, uso capião, carta de sentença, reconhecimento de firma, autenticações, que geralmente cuida muito da propriedade das pessoas, né? Nós temos uma interação bem bacana aqui pelo Facebook. O Valdir Batista lembrou de uma espécie de cartório eleitoral, que é muito importante para nós eleitoral. Aqui. É que aí eu costumo falar assim, a gente está na atividade extrajudicial. O cartório eleitoral é uma atividade do judiciário já. Existe também os cartórios das respectivas varas dos fóruns, né? Cartório da primeira vara, cartório da segunda vara, que aí são cartórios judiciais, né? A nossa atividade é o extrajudicial. O que significa? Nós basicamente somos uma extensão do judiciário. Muitas coisas que antes eram feitas pelo judiciário, até então, agora pode ser feito via cartório. É bem bacana. O cartório é uma pessoa jurídica privada, então, posso dizer assim? O cartório ele tem um dono, que ele exerce a sua atividade por delegação do poder público. Então, assim, quem fiscaliza o cartório é o Poder Judiciário. Nós temos uma fiscalização, a corregedoria toma bastante conta dos atos,
prestamos contas a eles, só que, no entanto, quem responde pelo cartório é o próprio tabelião oficial, com o seu CPF. Então, se cometer algum crime, se acontecer alguma coisa, quem vai responder é ele, porque ele é considerado dono. Ele é uma atividade privada com delegação do poder público, uma função pública. Eu imagino que seja uma responsabilidade muito grande você ser um cartorário, então, responder com o seu CPF. Imagina ali o cartório de por isso, é uma responsabilidade imensa. É por isso que eu disse para você que os prepostos ali contratados são de extrema importância. Tem que ser de extrema confiança. Tem que ser de confiança, porque é o que eu disse. Quando se pratica um ato, a gente está respondendo em nome daquele oficial ou tabelião, entendeu? É bem... Você, como oficial ou substituto, também responde com o seu CPF? Não. Eu respondo em nome do tabelião também. Eu sou contratado dele, então qualquer ato que eu faço ali é como se eu estivesse fazendo em nome dele. Bacana. Tem uma interação pessoal aqui. A gente já viu, eu já vi muito aqui, a mãe do entrevistado mandar um boa noite aqui, dar um beijo no meu filho, nas redes. Eu falo, a mãe do cara deu moral pra ele. Eu até brinco, né? Mas eu nunca vi o cabeleireiro do cara dar moral pra ele aqui. O Luiz Amaro falou, parabéns, doutor, esse é muito fera. Pergunta pro doutor quem foi que cortou o cabelo dele. Ele é gente boa demais, vou falar pra você. Consegui convencer ele a ingressar na atividade jurídica, tá fazendo a faculdade agora de Direito. Olha, que bacana, ele, sem contar que corta muito bem o cabelo. E inclusive ele é daqui de Barueri. É daqui ali da Estrada Velha ali. Eu só corto com ele. Eu moro em Itapevi, venho até Barueri cortar com ele porque eu gosto do trabalho. O cara é gente boa, brinca bastante. É da família mesmo. Ô Luiz, será que eu posso ir aí cortar as laterais? Você deixa? Tiagão, não sei não, hein? Não sabe não, né? O Reinaldo Campos também, vereador, amigão nosso que está assistindo. Paz, Reinaldo. O Nil, boa noite, amigos. A Mica, que é uma apresentadora mirim nossa aqui, apresenta o De Criança para Criança junto com o Rodrigo Borges. Eu tô vendo aqui também, tem uns colegas meus de cartório, a Maria Isabel, a Vanessa, a Fernanda Scopin, que é advogada lá em Jandira também, gente boa demais. Foi minha madrinha de casamento, a Fernanda, tá prestigiando o canal também. Que bacana, um grande beijo pro pessoal. O Voro Oliveira aqui, ó, tô vendo também, ó, esse aqui é meu primo advogado também lá de Jandira, de Itapevi. Então a gente viu que o cartório ele faz a parte extrajudicial e em 2007 a gente viu que o legislativo flexibilizou, porque antes era mais voltado somente à parte judicial, né? Não a extrajudicial, a maioria dos serviços, né? Em 2007 ele flexibilizou. A parte cartorária extrajudicial cresceu muito a partir de 2007, então, também. Vou te falar, olha, até então, 2007, o costume era escrituras, né? Transferência de imóveis aí, e outros títulos que eram gerados por títulos reais, vamos dizer assim. Em 2007 vem a Lei 11.441, que permitiu que os cartórios lavrassem inventários, divórcios nas suas serventias, o que tirou muito processo de dentro do fórum aí, que estavam parados, processos que duravam 2, 3 anos. Hoje o inventário você vai fazer no cartório, você consegue fazer aí em 2 meses, 1 mês, desde o início até o final do procedimento. Explica para o pessoal o que é um inventário extrajudicial. O inventário, quando uma pessoa vem a faltar, a falecer, é aberta a sucessão dessa pessoa. Ou seja, os bens que essa pessoa tinha passa para os seus herdeiros. Só que, por mais que a lei existe o princípio saizino lá que transmite-se desde logo a herança, só que você precisa formalizar essa transmissão. E isso é através do inventário e partilha do patrimônio dessa pessoa. E o cartório, ele como eu disse, como nós somos uma extensão do judiciário, foi permitido que os cartórios fizessem a lavratura desses inventários. Então, hoje o cartório tem o poder de lavrar o inventário, de fiscalizar o recolhimento dos impostos. Então, nós exercemos uma função
bem atípica, assim, bem judiciária mesmo, porque a responsabilidade, voltamos à responsabilidade de novo, ela é muito grande para os cartórios mesmo, nesse quesito aí. Até porque a gente tem que avaliar a questão da capacidade da pessoa, porque se tiver um incapaz a gente não vai poder fazer, se a pessoa deixou um testamento de repente, então a responsabilidade do cartório na lavratura de seus atos ela é bem grande. E é por isso que até conseguiu a confiança, vamos dizer assim, para que seja passado para os cartórios a lavratura desses atos. O cartório extrajudicial, na verdade, ele é um primeiro momento, então, para fazer o inventário. Num segundo momento, se as partes não concordarem ou tiverem algum problema, aí sim elas passam para o judiciário, é isso? Isso, porque assim, nós formulamos atos na nossa serventia consensuais, aqueles que as partes estão de acordo. Se por um acaso acontecer alguma coisa, as partes não entrarem em acordo, infelizmente aí a gente vai para o judicial, porque se lá não tiver o acordo, vai ter uma decisão judicial, o juiz vai definir o que vai ser feito lá. A gente já teve caso lá do cartório, a gente está lavrando inventário lá, sobrinho e tio começar a discutir, sair na mão dentro do cartório e a gente tem que parar tudo e não lavrar o ato. Não, o ato impresso. Chama a polícia. Chama a polícia, o ato impresso para ser assinado, vamos parar tudo. E tem alguns outros casos para você compartilhar conosco aqui, pra gente gosta de fofoca também. Eu tenho eu falo que é sempre só lá para ele. Tem o Luiz Fernando que trabalha comigo lá, gente boa também. Ele faz a mesma função que eu, então ele uma vez foi lavrar um divórcio e o advogado pode ser um para ambos, para o casal, né? E na hora que ele estava lavrando tudo certo, na hora da leitura a gente sempre fala que o advogado, tem um texto que tem que constar na escritura, que o advogado aconselhou, advertiu as partes das consequências do divórcio. Nisso que ele terminou, o rapaz pegou, olhou para o advogado, mas você não me representa, você não... Nossa, você precisa ver o que deu lá no cartório. Ele começou a xingar ela tinha um cabelo vermelho, o cara falou que o cabelo dela tinha jeito de falou até palavras de alto de baixo calão aí. Que situação. Foi difícil controlar. Como diria meu amigo Reinaldo, que situação, hein? Que situação. Falando em divórcio, na pandemia tem tido muito divórcio? Ainda não, né? Vai esperar passar. O pessoal não está quase indo no cartório, né? Está indo mais para os serviços essenciais, assim, que são necessidade mesmo. Então, por enquanto, ainda não teve esse aumento, assim, não percebemos, pelo menos na nossa serventia. Só que eu vi uma reportagem, um artigo no Colégio Notarial do Brasil, que a procura por advogados a respeito de divórcio aumentou em 177% nesse período de pandemia. Então, é sinal que assim que as coisas restabelecerem e voltar ao normal mesmo, eu acredito que os cartórios vão ser bem procurados aí para finalizar. Vai acumular pedidos de divórcio. Vai acumular. Eu ouvi um grande amigo dizendo assim, quem passar pela pandemia, quem for casado, passar pela pandemia e não se separar, não separa mais. Não separa mais. É assim mesmo? Olha, os casais tudo ficando em casa. Tá chegando o dia dos namorados aí também, não pode ter divórcio, né? É melhor deixar passar. Não, tem que deixa passar a pandemia. Por favor, a gente é a favor da família, né? O cartório preza pela família. Nós estamos ali lavrando os atos, fazendo os divórcios, mas a nossa alegria é ver que os casais estão bem, ficando firme. Antigamente eu sei que, até, por isso que a gente diz, né, depois de 2007, não só 2007, 2010, 2012, vem tendo uma forte evolução na flexibilização do legislativo em relação ao cartório, né? Tem dado mais funções para o cartório, até em decorrência do prazo que se demora no processo. E eu sei que no caso de divórcio, antigamente, nos processos demorava, a pessoa tinha que ficar casada aí 1 ano em relação ao divórcio. Como que era antigamente? Então, antigamente você tinha lá, o casal tinha que ficar 1 ano separado, aí conseguia fazer a separação. Depois disso, esperava mais 1 ano para conseguir divorciar, porque na separação existia aquela possibilidade do casal se reconciliar. Hoje em dia acabou completamente isso. Hoje houve uma alteração na Constituição aí,
por uma emenda constitucional que permite agora, casal casou no sábado, na segunda não deu certo, brigaram na lua de mel, pode voltar da lua de mel e fazer o divórcio no cartório, direto. Aí tá livre na segunda, se quiser casar na outra sexta também pode casar de novo. Já pode marcar o casamento de novo. Eu já trabalhei por algum tempo aí no cartório fazendo os casamentos, uma das minhas funções, por um período. Quantos casamentos o doutor já fez? Fala pro pessoal que é interessante o número. Quando eu contava, eu parei de contar em 2015, eu tinha batido 4.000 casamentos. Meu Deus. Eu tinha batido 4.000 casamentos. O Dr. Pimenta, queria mandar um abraço para ele também aí, gente boa. Ele é o juiz de paz. Ele é o nosso juiz de paz titular lá. E o doutor também é juiz de paz, ou não? Eu nesse período que eu fazia os casamentos com ele, como nós não temos juiz de paz para substituir ele, quando ele tinha algum compromisso, que nem ele foi candidato a deputado federal por um período, e aí nesse período que ele ficou afastado, eu assumia a pasta dele ali e cuidava como juiz de paz ad hoc. Mas eu cheguei a fazer, dar um exemplo para você, casei um cara 3 vezes com 3 mulheres diferentes. Isso num curto período aí, vamos dizer assim, uns 2, 3 anos. Foi o Fábio Júnior? Pode concorrer. Eu acho que nem o Fábio Júnior chegou a casar 3 vezes 3 anos. Nesse período de tempo. Tem mais alguns outros casos para contar sobre casamento? A gente sabe que é interessante. Nossa, casamento eu gostava muito de participar por causa das histórias mesmo, de você, esse rapaz mesmo, na terceira vez que ele chegou lá para casar, eu já era praticamente amigo dele já, né? Então, quando ele chegou lá, eu achei que ele ia ser padrinho do casamento. Então, na hora que eu cheguei, falei, nossa, que legal, voltou rápido pro cartório, vai ser padrinho. Ele, não, vim aqui casar. Aí eu já fiquei sem graça e bola pra frente. Tem que divertir, porque ali o casamento é um momento único, é especial, né? Então, tem que estar pra cima e divertir as pessoas ali no ambiente, né? Bacana. Falando em casamento, a gente também teve flexibilização do legislativo em relação, e também nas atualidades, né, o que vem acontecendo no mundo, as atualidades, a gente sabe que antes você só podia casar homem e mulher, certo? Hoje você já está liberado o casamento homoafetivo. Tem muita procura em relação a... Olha, no nosso cartório pelo menos, costumamos fazer bastante casamento homoafetivo. Desde quando ocorreu a decisão do STF lá, permitindo os casamentos homoafetivos, o entendimento, de imediato já houve procura e desde então a gente não parou de fazer. E quase toda semana tem pelo menos um, bastante procurado sim, a questão dos casamentos homoafetivos. Bacana. Vamos às perguntas aqui no Facebook. O Valdir Batista falou, vocês são fofoca agora, para contar os casos, né? O Nil perguntou se os cartórios já estão com os documentos digitalizados ou ainda tem muita coisa em papel. Como está funcionando isso? Só te explicar antes, o Nil, ele é o criador do Ganha Tempo aqui de Barueri. Legal. Um grande amigo nosso aqui. Foi diretor do Ganha Tempo por mais de 10 anos e hoje ele cuida de um projeto de digitalização dos documentos da prefeitura e também para criar um serviço digital igual o Ganha Tempo. Eu acho que tem muito a ver com a pergunta que ele fez em relação aos cartões. Bem bacana mesmo, bem bacana, porque hoje em dia você falar em digitalização, em meio digital, você não trabalha, você necessita. Então, a maioria dos cartórios já estão com a sua serventia 100% digitalizadas. O nosso mesmo, a gente já está, acredito eu, uns 80% aí dos nossos atos já digitalizados no sistema, sejam escrituras, nascimentos, termos, as fichas de reconhecimento de firma, porque agiliza o trabalho, agiliza o serviço, ajuda muito na questão, porque eu vou dar um exemplo para você, nós temos um portal chamado CRC Nacional, onde hoje você precisa pedir uma certidão lá da Bahia, você não precisa mais procurar alguém lá na Bahia, entrar em contato com alguém para conseguir essa certidão.
entrar com uma empresa privada aí que cuide, que faça o pedido de certidões, você pode ir em qualquer cartório de registro civil e solicitar essa certidão naquele cartório, que aí pelo meio digital vai ser solicitado, vamos receber a certidão e vai ser feita a impressão da certidão no próprio cartório, entendeu? Então a tendência é cada vez mais aí você conseguir trazer, como eu disse, do e-notariado agora, que E-notariado. E-notariado. Que agora eu acredito que vai pegar bastante aí, porque muita gente, por indisponibilidade, só fazendo uma correção, aliás, eu falei dos reconhecimentos de firma, são das autorizações de viagem, tá? Que eu falei que a gente pode fazer por videoconferência digital que saiu hoje. São as autorizações de viagem. Então, a ideia é cada vez mais os cartórios que o pessoal brinca que trabalha muito com papel, né? Vive cheio de papel, cercado de papel, livros antigos, mas a tendência é que cada vez mais eles estejam no meio digital aí para facilitar o trabalho. Bacana. A gente tem visto também, além, a gente vê que o mundo vem evoluindo, tem diversos assuntos, né? A gente vê que está criando assuntos, criando novidades, e uma novidade que tem hoje, que já caiu na boca do povo, todo mundo sabe, é a fake news. O cartório é procurado também por conta das fake news? Olha, hoje é bem procurado porque nós fazemos um ato chamado ata notarial, onde nós constatamos fatos, trazemos para dentro do instrumento público alguma situação aí que, na maioria das vezes, pelo menos os que eu faço lá, são de questões vexatórias aí, por difamação, calúnia, o que seja, onde a pessoa faz de conta, sofre alguma ameaça, alguma coisa pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou até um fake news, que hoje em dia está comum, né? Polarizado isso daí na sociedade. Aí a pessoa se sentiu desonrada, constrangida, ela comparece no tabelião de notas e pede-se para se lavrar uma ata notarial, onde faz conta, pega um vídeo do YouTube ali, você transcreve para o ato público aquelas falas e aquele documento para depois levar para o judiciário. E é uma prova bem interessante, uma vez que o tabelião ele é dotado de fé pública. Então, é uma presunção que o que ele colocar ali dentro do instrumento público é tido como uma verdade, na verdade. Então, é bem interessante. Se caso soltarem uma fake news aí minha pelas redes, eu posso pegar isso, transcrever através de uma ata notarial e entrar com processo contra a pessoa. E ingressar judicialmente contra essa pessoa. É bom porque se esse vídeo for apagado, você já vai estar instrumentalizado num documento público, com fé pública, e você vai poder utilizá-lo contra essa pessoa depois. E, por exemplo, no caso de um vídeo, é juntado o vídeo junto com a ata notarial ou é somente a ata notarial? Geralmente sim, tanto textos de WhatsApp ou um vídeo no YouTube ou Facebook, o que seja, geralmente nós baixamos esse vídeo, essas imagens, assinamos digitalmente para ter mais garantia de que não há modificação após a lavratura daquele ato, naquele conteúdo, e entregamos um pendrive, um DVD-R para a parte que solicitou o trabalho e o serviço. Bacana. A gente está com muitas perguntas aqui. O Luiz Amaro perguntou assim: explique sobre um instrumento particular. Ele tem o mesmo valor da escritura pública? Então, no Brasil, a gente considera proprietário de um imóvel aquele que figura na matrícula. Então, se você tem o seu nome ali na matrícula, você pode dizer que é proprietário desse imóvel. Se você só tem um contrato, a gente brinca também no cartório que brasileiro não morre sem ter feito um contrato com alguém. Brasileiro não gosta de fazer instrumento público, ele gosta de fechar contrato, ele gosta do contrato de gaveta. Só que o contrato de gaveta também, né? Exatamente. O contrato de gaveta não traz a mesma segurança, a mesma publicidade que uma escritura pública. A base da escritura pública é a confiança, é a credibilidade, é a publicidade, e isso é importantíssimo. Vai mais café aí? Vou aceitar mais um pouquinho de café aqui. Vai mais café?
quero... Aê, esse é o Wesley, aparece aí, Wesley. Dá um oi aí. Dá um oi aí pra câmera. Cadê a câmera? Tá aqui. Difícil. Não, tá ali. Esse é o prefeito de Catarina. Você conhece Catarina no Ceará? Ceará. A gente vai fazer a campanha dele lá, rapaz. Vai ganhar. Já fiz muito casamento de Crato. É, Pessoal mas de Crato ali 2 já... horas e meia de lá, 2 horas e Já meia. fiz bastante casamento, pessoal de lá. Dá pra ir de jegue pipa lá? Dá? Legal. Então, Thiago, por isso que o contrato, você pode dizer que você só tem a posse do imóvel. Não é... Quem tem um contrato não pode dizer que é proprietário por força de lei. É lógico, essa pessoa vai perder o imóvel? Não vai, porque está ali pagando, está tendo um compromisso. Só que, se tiver algum vício nessa área, nesse imóvel, se a empresa que te vendeu, vamos dizer, ou seja uma pessoa física, e se ela tiver uma penhora nos bens, se falecer, ou um bloqueio do seu CPF, como o imóvel não foi transmitido efetivamente, você corre o risco aí de ter que entrar com uma ação judicial para poder garantir o seu direito, a sua propriedade, a sua posse do imóvel ali. Então, a ideia é que procure sempre fazer por instrumento público. E o contrato pode ter os seus problemas. Até porque o contrato é o famoso contrato de gaveta, ou seja, só vale entre as partes. Se um dia você perder esse contrato, perdido está, porque não fica em lugar nenhum. Tem um grande amigo que inclusive está nos assistindo agora. Ele disse, a gente não bate-papo com ele, não vou citar nomes aqui, mas ele no caso tem um apartamento que ele vendeu há muitos anos e há pouco tempo atrás ele foi fazer uma certa compra e nessa certa compra deu que o nome dele não aprovou o financiamento e ele não podia fazer. Ele falou, mas como assim? Não tenho dívida nem nada. Pegou e foi atrás para saber o que era. Era um apartamento que ele tinha vendido lá atrás. Aí foi que a pessoa para quem ele vendeu passou para outra sem registrar de Deixa fato. eu adivinhar, deixou de pagar IPTU. Deixou de pagar IPTU acumulado desde 2000 e bolinha. Muito comum hoje em dia isso. Existe a segurança de quem está comprando. Bloqueou o nome, foi descobrir que não tinha nem passado para o nome de outra pessoa. Por exemplo, esse amigo, ele é de boa fé. Também, uma pessoa extremamente correta. Ele falou, poxa, eu não vou tirar esse senhor desse apartamento, porque já me foi pago o valor, mas, por exemplo, se eu fosse de má fé, eu poderia simplesmente chegar e desapropriar, no caso. Existe a segurança do ato para o comprador que tem esses riscos que eu disse, de repente de quem vendeu sofrer uma penhora, ter um bloqueio, só que existe o outro lado do vendedor também, que é esse exemplo que você deu, que é o mais comum de todos. Ele vende, como eu disse, não transmitiu efetivamente a propriedade, para todos os efeitos legais, o imóvel é dele. Então, na hora que a pessoa que está com compromisso, está na posse do imóvel, deixa de pagar os seus impostos, deixa de recolher as tributações necessárias aí, haverá uma execução fiscal por parte da municipalidade, por parte do Estado, o que seja. E essa execução fiscal vai cumprir a lei, vai atrás do proprietário do imóvel, ou seja, daquele que figura na matrícula. E aí, consequentemente, o seu amigo aí teve a dor de cabeça de ter que responder uma execução fiscal aí. Exatamente. Sem culpa nenhuma. Sem culpa alguma. Por isso que a gente bate sempre na tecla da importância de ser feita uma escritura. Porque é bem complicado mesmo. Eu conheço um loteamento em Jandira que a empresa está sendo executada em R$2 milhões. Que ela vendeu, ela tinha lá 500 e poucos lotes, vendeu todos os lotes, não tem mais nenhum lote a família, e só que infelizmente como a maioria desses lotes foram feitos por contratos, muita gente deixou de pagar imposto, a prefeitura entrou com execução diretamente contra essa empresa. Então hoje ela responde um processo de mais de R$2 milhões. O que ela vai fazer? Vai tentar mostrar lá dentro do processo que já foi tudo vendido, que ela não tem culpa nenhuma. Mas a dor de cabeça já está feita já, né? Tem um grande amigo aqui me assistindo, o Silvio Servini. O Silvio me pegou no colo, rapaz, você acredita? Me ensinou a fazer desenho lá atrás. Lá Te viu com cabelo, então. Me viu com cabelo, exatamente. Me viu com cabelo e muito, inclusive.
é da mesma igreja que nós, me viu correndo na igreja, aprontando na igreja. Ele que me segurava para entreter na hora do curso, falou assim, senta aqui, faz desenho, aprende a fazer desenho. Um grande abraço, Silvio, é um prazer ter você aqui. Ele fez uma pergunta para nós aqui. Ele falou assim, Tiago, boa noite. O sobrenome do patriarca da minha família está errado, mas ele não quer corrigir. E eu tenho que acioná-lo, apesar de estar errado. O que eu faço? Peraí. Primeira noite, obrigado. Primeiramente, obrigado aí, Silvio, por fazer a pergunta. Pelo que eu entendi, o patriarca está com o sobrenome errado apenas. Exatamente. E esse não quer sobrenome corrigir. é que tem que ver do que se trata esse erro. Se é só um erro de uma letra, se é faz de conta, meu nome é Oliveira e do nada constou um Silva ali. Porque hoje em dia existe uma possibilidade de você, dependendo do erro que for, você conseguir fazer administrativamente, direto pelo cartório, sem precisar ingressar judicialmente, sem precisar fazer nada. Dá para fazer direto no cartório? Você vai no cartório, judicialmente. faz uma retificação, faz Mas no caso, a retificação do nome, a própria pessoa pedir essa retificação? Então, vai depender... Ou quem quer acioná-lo? É a própria pessoa. A própria pessoa vai requerer. Ou então, até, se você falar de um direito de incapaz, os pais, tutor aí, que esteja representando, né? Para requerer isso daí. Bacana, Silvio, eu espero ter respondido aí, eu acho que foi. Mas o conselho que dá para dar para o Silvio é de repente ele comparecer até um oficial de registro civil do município, não sei se ele é daqui de Barueri, De São Paulo. Ele é de São Paulo, então tem bastante cartório de registro civil lá em São Paulo, comparece lá, verifica, porque dependendo do tipo de erro, você não precisa, Silvio, nem entrar ele acabou de me mandar um WhatsApp aqui, é um erro de letra. Um erro de letra. É Servini, o nome correto é com S, começo é com S e está com C e a pessoa não quer alterar. É com S e está com C. No caso, ela entraria extrajudicialmente no próprio cartório. Se você tiver um documento público, aí, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento aí, que demonstre esse erro, possivelmente você consiga corrigi-lo administrativamente, sem precisar de uma ação judicial. Aí, hoje em dia é bem mais tranquilo. Bacana. O Valdir Batista, um grande amigo nosso aqui também, perguntou se você conhece o Mission Brasil. Faz serviço nessas linhas digitais. É um app que ajuda pessoas de longe contratar alguém perto do cartório em que ela precisa ou que ela tem firma, e aí terceiriza esse serviço, né? Dela ir até o cartório fazer. Não conheço, particularmente não conheço, mas é bem bacana, tem bastante aqui cartório. No cartório de Barueri tem algumas pessoas que tem uma empresa de pessoal de bicicleta, né? Alguns ciclistas que vão fazer malotes, né? Só que seria a mesma linha, né? É que na verdade, geralmente, esses aqui de Barueri, eu até conheço se for os que eu estou pensando, eles fazem serviço para o próprio cartório mesmo. Eu preciso de um motoboy, de um serviço para fora do cartório, eles vêm, buscam o serviço para mim e levam onde for necessário. E se o cliente quiser também, o próprio às vezes a gente cartório utiliza. pode mandar. Só que também existem empresas privadas aí que fazem, que nem você deu o exemplo aí da Mission Brasil, né? Mission Brasil. Mission Brasil, tem outras empresas também que cuidam disso, que era muito comum quando não tinha essa conexão entre os cartórios, esse sistema integrado onde um cartório pede a certidão para o outro, era muito comum você contratar uma empresa privada para requerer sua certidão lá da Bahia. Eles que corriam atrás de tudo e entregavam na sua casa. Mas no caso, obrigatoriamente, eu teria que ter firma lá na Bahia. Não, porque que depende do tipo de ato que você vai procurar, né? Se for uma certidão de nascimento, certidão de casamento, esses atos a pessoa, é documentos públicos, né? A maioria dos atos que nós temos dentro do cartório, qualquer pessoa tem acesso. Então não precisa demonstrar firma, não precisa fazer nada. É simplesmente chegar e fazer o pedido. Se você fez uma escritura no meu cartório ali, vendeu um imóvel, eu, que não sou parente seu, não sou nada, eu quero saber se o Thiago Muniz fez alguma escritura aqui nesse cartório. O funcionário ali vai prestar informação, porque são atos públicos. O Valdir Batista está explicando aqui o que é esse aplicativo, né? Por exemplo, eu estou desempregado, eu consigo ser o terceirizado, que vou até o cartório, sou contratado através do LEP, e vou até o cartório fazer o serviço que precisar. Bem bacana. Eu já vi isso com os advogados, né? Eu acho que tem um aplicativo na advocacia aí que os advogados costumam utilizar também nesse mesmo sentido. Advogados que estão com poucas causas, que não estão tendo como
se levar tranquilo, eles se cadastram nesse aplicativo E fazem esse serviço. e fazem as diligências aí nos fóruns para fazer verificação de processo, tirar fotos. É bem bacana mesmo. Bacana, a gente está com uma audiência bem legal aqui. O vereador Cascata está nos assistindo. Boa noite, meu querido. Forte abraço. A Andréa Lins está dizendo que está aprendendo muito aqui. Bacana, Andréa. Esse é o objetivo aqui do Café com Justiça. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela audiência de todos, inclusive. E cada vez mais a gente vai trazer conteúdo de relevância aqui para as redes, né? Depois da entrevista ao vivo, fica disponibilizado tanto na página da TV Barueri pelo Facebook e também nos canais do YouTube. Siga lá, se inscreva e compartilhe. A Rafaela Albertini está fazendo uma pergunta também. Se eu não fizer essa pergunta, eu apanho ela para eu chegar em casa. Então é melhor fazer, né? Ela disse: existe uma tabela entre os cartórios para pagar um instrumento de protesto? Como funciona? Existe uma tabela fixa de valores? Eu costumo dizer que o cartório não faz nada senão por força de lei. Nós estamos ali para garantir que a lei seja cumprida. Então, qualquer ato que eu faço não é porque eu tive a vontade de fazer daquela forma, daquele jeito. Geralmente tem uma normativa que me estabelece diretrizes para que eu siga e consiga concluir aquele ato. Inclusive a cobrança dos emolumentos. Então, em São Paulo aqui nós temos a Lei 11.331, que fala da Lei dos Emolumentos, né? Que trata tanto os emolumentos de protesto, de notas, registro de imóveis. Então, os atos praticados por esses cartórios têm que seguir rigorosamente essa tabela, sob pena até de responder por alguma coisa caso não a respeite. Algo a mais. Exatamente. A gente tem que seguir os parâmetros aí da tabela anual que é divulgada para a gente aí. Inclusive, todos os cartórios devem ter no seu quadro lá, em local de fácil acesso, essa tabela de emolumentos, para que as partes tenham conhecimento do que elas estão gastando. Legal. O Marcelo Lobo está perguntando assim: olá, boa noite. Qual a diferença entre escritura e registro? Consigo ficar com a escritura e não registrar? Há segurança em fazer isso? É o assunto que a gente estava falando anteriormente, né? Eu falo o mesmo assunto que nós falamos do contrato com a escritura, a diferença. Eu gosto de dizer que uma escritura sem registro nada mais é do que um próprio contrato. Porque a escritura é um contrato que você faz, só que instrumentalizado de uma forma pública. É feito num cartório. Então, mas não deixa de ser um contrato. E se você não leva esse contrato a registro, você fica na mesma situação que eu disse de quem tem um contrato de gaveta. Um contrato particular, que a gente costuma ouvir falar, né? Cai na mesma situação. Então, é muito importante que a pessoa, ao lavrar a sua escritura, que ela leve para o registro imobiliário, porque ali, na hora que ela efetua esse registro, tira-se o nome do antigo proprietário e fica o seu nome ali e tem toda a segurança para você não correr nenhum risco sobre esse imóvel. Bacana. Pessoal, tem algumas perguntas que o pessoal vai fazendo aqui no Facebook, que a gente já tocou no assunto anteriormente, mas é bacana, às vezes, falar novamente, um pouco mais rápido, né, mais resumido, mas é bacana falar. O André Alexandre está perguntando, até porque pode ser a dúvida de outras pessoas também que entraram depois, enfim. O André Alexandre está perguntando: boa noite, como estão sendo os procedimentos por assinatura digital? Vocês estão fazendo algo no sentido do da pandemia? É o e-notariado. E-notariado. É que, na verdade, o e-notariado não vem pela pandemia. Já era um projeto. É um projeto que vai permanecer, ele vai perdurar aí. Particularmente em Jandira ainda não fizemos nenhum ato, seja em função da pandemia ou pelo e-notariado que foi solto, acho que uns 3 dias atrás foi divulgado o provimento. Mas a tendência, como eu disse, é que daqui para frente se utilize muito desse mecanismo. As pessoas querem mais praticidade, as pessoas querem menos burocracia. Então a tendência é que você comece a utilizar de forma muito mais conveniente, muito melhor aí essa questão do e-notariado. O Valdir Batista fez uma pergunta que eu vou resumir a pergunta, até por questão de se entender, eu acho que foi isso que ele perguntou. Quando costuma-se muito o RH, uma empresa, o departamento de RH, registrar os contratos de trabalho ou o que vem fazendo em relação aos funcionários? Como assim? Não entendi, perdão. Quando eu faço um contrato de trabalho ou na carteira de trabalho, por exemplo,
As levarem empresas para o levar cartório pro para cartório fazer e o registrar? reconhecimento de firma, o Isso, registro? isso. Não. Muitos documentos hoje em dia você não necessita passar pelo reconhecimento de firma, vamos dizer assim, ou até mesmo pelo registro, dado a sua importância, a sua relevância. E até pelos órgãos que você vai ter que apresentar, que também tem os mecanismos de fiscalização. Então, você faz um contrato de transferência de um imóvel hoje, você vai até o cartório reconhecer firma porque você quer ter a garantia de que foi aquela pessoa que assinou aquele documento. Você quer manter que você não vai haver nenhuma fraude naquele documento. Hoje você faz conta no direito do trabalho aí, você tem o Ministério do Trabalho, você tem muitas outras formas também que fazem com que esses contratos assinados tenham sua efetiva segurança necessária aí, né? O Marcelo tá falando assim, manda um abraço pro vice-presidente Fabinho. Você conhece o Marcelo? Eu conheço bem. Que bacana. Gente boa demais também, ali de Santana de Paraíba. Gente fina, é um amigo de longa data meu, a gente era bem em Vargem Grande, minha família é praticamente toda de Vargem Grande, e aí voltamos a se reencontrar aqui em Barueri, Alphaville. Assim que eu sair dessa pandemia, ele está me devendo uma visita aqui na administração em Jandira para a gente tomar um café também. Ixi, essa questão de café, eu nem falo mais nada com o Marcelo, nem falo mais nada. Me liga, marca café, desmarca, não falo nem mais nada para ele. O Carlos Sena está dizendo assim, comprei um terreno com escritura registrada, apareceu um dono que havia comprado e tem contrato de gaveta. Ele disse que vai entrar com processo. O que pode acontecer? É a mesma situação. Eu vejo que muita gente tem essa dúvida, tem muito problema em relação à escritura, né, e o registro. Acontece muito. Infelizmente, como eu disse, brasileiro gosta muito de fechar negócio por contrato. A gente brinca que uma pessoa não vai morrer antes de fechar um contrato. Se deixar, ela ao longo da vida só faz por contrato só. E esses são um dos riscos que ocorrem, de você ter uma venda dupla. Vendeu para uma pessoa, posteriormente vendeu para outra pessoa. Por enquanto, enquanto não houver uma decisão judicial aí falando o contrário, para todos os efeitos legais, é o Marcelo? Não, no caso é o Carlos Sena, não, ele está dizendo que a escritura está registrada. Isso, o Carlos Sena... E outra pessoa que está dizendo que é dono é o contrato de gaveta, no caso. Para todos os efeitos legais, é o Carlos que tem Carlos é o proprietário desse imóvel, porque é o nome dele que está figurando hoje na matrícula. Essa pessoa vai ter que entrar com uma ação e verificar se houve alguma fraude, alguma, vamos dizer assim, alguma falsificação de documento, para depois conseguir, de repente, uma indenização ou até mesmo requerer essa propriedade aí. O André Alexandre está perguntando se o cartório de Jandira faz apostilamento de raia e como funciona. Fazemos apostilamento de AIA. O que é esse apostilamento? O apostilamento de AIA é para você utilizar um documento que foi emitido público aqui no Brasil, um documento público emitido aqui no Brasil, e você quer que ele surta efeitos em outro país, que faça parte do Tratado de Haia. E a partir do momento que você faz esse apostilamento, esse documento vai surtir efeitos. Faz conta, um exemplo, é muito utilizado para a questão de requerer a nacionalidade. Vai requerer a nacionalidade na Itália, a pessoa vem aqui, emite a certidão de nascimento, o passaporte, o que seja, ela faz a apostila e esse documento vai surtir efeitos lá. Antes nós éramos bem burocratizados, até em função dessa tentativa de desburocratização, você demorava 6 meses, 1 ano para conseguir fazer com que um documento italiano, um documento de Portugal, ele surtisse efeito aqui no Brasil, porque você tinha que trazer para cá, fazer a tradução juramentada, mandar para o consulado, fazer... Isso demorava quanto tempo? Demorava de 6 meses a 1 ano. Então, hoje em dia, ficou muito mais prático com essa questão da apostila de AIA aí. É bem bacana também. E também a gente vem tratando, né, falando da flexibilização que tem havendo. No novo Código Civil, houve mais uma flexibilização em relação ao uso capião extrajudicial, né? Hoje o uso capião, antigamente você não podia ter qualquer acesso extrajudicial, né? A partir do novo Código Civil... Código de Processo Civil. Código de Processo Civil. Isso, o Código de Processo Civil ele alterou a Lei 6.015, trazendo um artigo 216A lá, que permitiu com que os cartórios de notas e o registro de imóveis fizessem os procedimentos de uso capião extrajudicial.
muito em questão, que nem eu disse para você aí, da confiança do judiciário para com o extrajudicial, onde deu muito certo essa questão dos inventários, dos divórcios. Então, a justiça resolveu com que os cartórios também possam fazer esses procedimentos. É para ser mais ou menos a mesma coisa que o judicial, com um ganho de tempo exorbitante. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fiquei sabendo pelos meus colegas ali do Registro Móvel de Barueri que o primeiro uso capião que eu fiz no cartório de Jandira também foi o primeiro a ser registrado aqui em Barueri. O cartório de Jandira tem ligação com o cartório de Barueri? É porque são vários cartórios, como a gente disse no começo aqui, né? Então, desses cartórios, nós temos o tabelião de notas e o registro civil. Em Jandira não tem registro de imóveis ainda, nós já somos comarca. Porém, ainda não houve lei que autorizasse a abertura desses cartórios lá em Jandira. Então, protesto, registro de imóveis, títulos e documentos, civil de pessoas jurídicas, esses cartórios, quem responde por nós é a circunscrição aqui de Barueri. Então, eu faço uma escritura de um imóvel de Jandira, essa escritura vai ser registrada aqui no município de Barueri. O devedor lá em Jandira de uma empresa que precisa ser protestado o nome dessa pessoa, vai ser protestado em Barueri, você entendeu? Exatamente porque a circunscrição que responde por nós é o município de Barueri, entendeu? E com essa permissão aí, esse uso capião, como eu estava dizendo anteriormente, eu acompanhei ele, a gente demorou por volta de 1 ano e 8 meses para registrar, coisa que a gente está acostumado a ver no judicial aí, gente com 10, 15 anos e não conseguiu ainda terminar o processo do uso capião. É bem bacana, é um pouco mais burocrático. Eu costumo enfatizar que a responsabilidade do registro de imóveis ela é muito grande, porque ela assumiu ali uma questão de judiciário mesmo, de poder do juiz ali, porque na hora que o advogado entra no registro de imóveis com um procedimento, ele tem que fazer uma petição inicial. O registro de imóveis, na hora que ele vai falar se aceita ou não aquele uso capião, vai dar ou não o direito, ele faz como se fosse uma sentença. Então ele tem que fundamentar por que ele aceita, por que ele não aceita. Efetivamente um negócio que trouxe para a via extrajudicial aí, onde traz bastante relevância e complicações, assim. Por isso que, por mais que é para ser da mesma forma que o judicial, a gente não tem como falar que vai ser, porque na hora que chegar no registro de imóveis, a responsabilidade deles é muito grande, então eles têm mesmo que procurar, a gente brinca, pelo em ovo aí, porque você imagina, infelizmente, a quantidade de fraude que ocorre na sociedade aí, e a responsabilidade deles devido a isso tem que ser gigantesca, bem né? Enfatizada. Legal. O André Garcia está dizendo assim: parabéns, Dr. Fábio, seu trabalho tem sido necessário e vital para a Jandira, acompanhando o seu trabalho só para dar os parabéns. Sucesso para você. Vai sair candidato em Jandira a qualquer hora. Olha, já fizeram convite, viu? Mas não é comigo. Eu não tem pretensão política? Pretensão não tenho, não. Pretensão Legal. Política eu não tenho, não. A Beatriz Oliveira está dizendo assim: Dr. Fábio, boa noite. Qual o prazo para dar entrada no registro de imóveis depois de lavrada a escritura? Não existe um prazo. Você, a qualquer tempo, você consegue levar essa escritura a registro. Só que é importante ressaltar, dizer novamente aí, que nem eu disse, enquanto você só tem a escritura na sua mão, você corre o risco de esse imóvel ser vendido novamente, que nem aconteceu no caso do nosso amigo ali que perguntou para você, ou o caso do outro amigo seu aí também que teve a execução fiscal contra ele. Então, as consequências do não registro, as dificuldades que você pode encontrar, elas são bem grandes. Então, é importante que você faça. Vou dar um exemplo. Acontece sempre ali, eu não disse aqui daquela empresa que responde a execução fiscal por R$2 milhões para a municipalidade hoje. Muita gente tinha escritura já feita com essa empresa, já tinha lavrado a escritura, só que por não ter levado a registro, o imóvel dela está bloqueado hoje. Então agora, o que seria só mandar para o registro de imóveis e conseguir a transferência efetiva, o registro da escritura, agora é obrigado a entrar dentro do processo para conseguir que libere esse imóvel do processo para conseguir registrar ela. Então olha as consequências que pode trazer. Por isso que é importante, eu sempre digo, se você vai fazer a escritura,
lavrou ela, de imediato procure levar. Ainda que não exista um prazo, mas que você de imediato faça. Já faça, até para não perder o time com a outra pessoa. Exatamente. Legal. Essa flexibilização do novo Código Civil tem a ver também com a carta de sentença, que tem sido muito usada pelos advogados? Bem bacana, bem bacana. A carta de sentença formal de partilha, né? Quando encerra o processo lá e aí vai ser emitida a carta de sentença formal de partilha, hoje em dia é muito utilizado pelo cartório, que na hora que o advogado pega o processo físico ou os processos digitais, ele vai lá, baixa o arquivo no cartório ou leva o processo físico e em 5 dias a carta de sentença ou formal de partilha vai ser emitido para ele. Então, também eu costumo ver os advogados conversar com a gente lá, contar, falar, fui pedir lá a carta de sentença, demora 6 meses, 1 ano, para conseguir pegar, e no cartório ele apresentou, em 5 dias tem que estar pronta. Então você vê que o cartório ele tem tido uma grande relevância, sempre teve, lógico, mas de um tempo para cá o trabalho tem sido mudou extremamente, né? A carga de trabalho aumentou também. Aumentou bastante, até pela questão da digitalização, de você utilizar mecanismos eletrônicos aí. Então, você precisa hoje de um funcionário para cuidar, faz de conta, da comunicação para o Detran. Vou dar um exemplo, você transfere um veículo hoje, o cartório faz uma comunicação à Receita Federal e a Receita Federal disponibiliza esse arquivo ao Detran, que serve para a comunicação da venda. É lógico que é até bom a gente aproveitar essa abertura no programa, porque isso ainda não tira a responsabilidade do vendedor fazer a comunicação. Mas, para você ver, hoje você precisa de um funcionário para fazer essas comunicações para a Receita Federal a respeito das transferências de veículo aqui no estado de São Paulo. Bacana. E a comunicação ela é feita em quanto tempo para o Detran? Até 48 horas. Geralmente, de um dia para o outro já faz, porque muitas vezes fazem lote, né? Não precisa ficar mandando manualmente, ato por ato. Geralmente é feito por lote, então é bem prática de ser feita. Bacana. A nossa entrevista está chegando ao fim, passa muito rápido. Eu queria agradecer, você é um grande irmão para mim, está no meu coração. A gente tem muita amizade até fora daqui, né? E graças a Deus a gente vem trazendo os parceiros para cá. Tem que mandar um abraço para a turma do Danone, né? Que exatamente, nossos amigos aí. Exatamente. Falando na turma do Danone, falar do Neto, né? Falando do despachante. Despachante Sol Nascente ali em Jandira também, um grande parceiro nosso. Quem precisar da região aqui. A Volk Uniformes. Preto Charcutaria. Preto Charcutaria. Exatamente. O Guga da Ostra. Exatamente. Bem bacana. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Geralmente, desde que começou o Café com Justiça, eu tenho procurado trazer pessoas, eu tenho trazido, na verdade, né, pessoas ligadas à segurança pública, né? E nós tivemos a ideia de, poxa, vamos abrir o leque, né? E essa é a primeira entrevista em que a gente resolveu abrir o leque, trazer uma pessoa que não é ligada à segurança pública, mas que tem uma relevância gigantesca, né, para a população. A gente vê que a interação foi muito boa, inclusive, várias pessoas mandando perguntas, é algo extremamente preciso e do cotidiano das pessoas, né? Isso que a gente achou bem bacana. Nós vamos ter outras áreas aqui no Café com Justiça, inclusive mandaram uma sugestão aqui de ter algum advogado especialista em direito do consumidor. Já estamos agendados com um advogado da área do consumidor, inclusive de marcas e patentes, com o Dr. Levi e vários outros doutores que vão vir aqui, né, para criar conteúdo para as redes, informar a população e, claro, prestigiar vocês aí. Eu agradeço. Dr. Fábio, agradeço. Então, uma consideração final aqui para o nosso público. A consideração final que a gente pode deixar é: o cartório está para ajudar as pessoas, a sociedade. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema registral a respeito de escritura, como nós vemos aqui, diversas perguntas a respeito, não se acanhe, procure um cartório que você vai ser orientado, você vai receber o devido atendimento ali jurídico para te dar a melhor solução para o seu caso. Não deixe de procurar um cartório para você resolver os problemas, seja do seu imóvel, seja com problema de nome.
pode procurar que o cartório está disponível para ajudá-los. E gosto de mandar um abraço aí para a família, para os amigos que assistiram a gente. Bacana. Que se a gente fosse citar os nomes aqui, o pessoal do Seriam cartório, muitos. seriam muitos. Tem o pessoal do cartório também que prestigiaram, agradeço muito a companhia de todos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peço a sua ajuda de vocês para curtir e compartilhar com os amigos aí e fazer esse programa bombar e crescer cada vez mais. É uma ajuda, é uma via de duas mãos, né? Nós ajudamos as redes, criamos conteúdo e vocês também ajudam a gente a crescer aqui. Um forte abraço, boa noite. Sigam o canal Café com Justiça.